E o nosso convidado desta semana é o Dr. Jefferson Takehara. Ele é formado pela Faculdade de Medicina da USP, residência em otorrinolaringologia pelo Hospital das Clínicas, na mesma faculdade, membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, faz parte da Academia Brasileira de Otorrinopediatria e do Departamento Científico de Otorrinolaringologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ele atende no Prontil, atende também na Santa Casa, cirurgião. Isso. Dr. Jefferson, seja bem-vindo ao nosso podcast Eu Nascia. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite também para conversar um pouquinho. Nesse podcast a gente conhece as pessoas, a nossa comunidade. O Dr. Jefferson também é pai da Ana Júlia e da Helena, que foram nossas alunas aqui durante bastante tempo. Bastante. Também treinou aqui com a gente. Bastante tempo também. E hoje ele vem para conversar com a gente sobre vários aspectos aí da otorrinolaringologia, mas em especial o tempo seco, que está de matar, né? Sim, e não somente o tempo seco, mas as altas temperaturas. Isso influencia bastante nas atividades físicas também, né? Então, a gente pega muitos casos, eu como otorrino pego também os casos das labirintites, das tonturas. A gente pega muito em pré-adolescentes, mas também em atletas, principalmente pelas condições do tempo, porque nosso corpo não é uma máquina, ela precisa também de temperatura, de hidratação para ter um melhor desempenho. Só que em altas temperaturas e baixa umidade, esse desempenho pode cair um pouquinho e aí às vezes o pessoal quer forçar, às vezes quer um desempenho melhor e aí pode passar mal. Quedas de pressão, desmaios, labirintites podem acontecer também por causa desse tempo mais seco. Então, por isso que a primeira coisa que a gente fala no tempo seco, a hidratação, né? Então a água equilibrar a temperatura, não somente às vezes para as mucosas respiratórias funcionarem bem também. A gente está trabalhando aí com essa variação de temperatura praticamente desde maio, com picos de umidade caindo abaixo de 40%, chegamos ao mínimo de 15% algumas vezes, o que é muito ruim para a troca gasosa, para a respiração, tanto no pulmão, mas também garganta, nariz. Não somente quem faz exercício, mas quem está parado sente que a garganta está dando aqui pigarro, o nariz começa a ser secado. Então, tudo isso acaba sendo prejudicado. Além disso, em alta temperatura, quem vai fazer atividade física vai ficar superaquecido. Então, às vezes começa a ter estados de temperatura mais altos e aí começa a passar mal, até câimbras, outras lesões também. Então, por isso que na academia a gente tem uma ventilação adequada para isso. Na natação, a piscina não pode ser tão quente também, porque senão a pessoa vai passar mal também. Então, vamos começar falando dessa temperatura da piscina, porque é uma loucura, né? As pessoas têm uma tolerância maior ao frio e ao calor, acho que depende um pouco da quantidade de massa muscular, também. Depende da quantidade de gordura, mas depende também do hábito da pessoa, né? Também. E lembrando que na atividade física o corpo vai aquecer também. Então não dá para ser aquela piscina de sauna ou de ficar relaxando no spa. Numa atividade física, sua temperatura vai aumentar muito e o corpo precisa desfazer desse calor. Só que se a temperatura chega a muito próximo da temperatura do corpo, 35, na verdade, algumas piscinas aí da infantil chega a ser 32, mas na piscina maior tem que ser bem mais abaixo a temperatura, senão a pessoa pode provocar uma vasodilatação muito grande para tentar se livrar do calor e a pessoa ter quedas de pressão, acaba passando mal durante a atividade e é uma situação que acaba, em vez de ser de saúde, pode ser prejudicial ao corpo. Na piscina semiolímpica, onde as pessoas treinam com mais intensidade, a gente procura manter 28, 29 graus. No começo, às vezes, está com o corpo quente, o pessoal até reclama, né, que está meio fria, mas, na verdade, isso ajuda, para o corpo poder dissipar o calor, porque senão realmente aumenta-se muito a temperatura e, às vezes, esses desmaios, aí, principalmente às vezes adolescente, a gente pega muito, que está na idade de fase de crescimento, com alto consumo de energia, e aí alguns adolescentes começam a não se alimentar direito, e aí vai fazer a atividade, e aí desmaia, ou tem uma crise de tontura, e vem cair nos nossos consultórios para a gente investigar com a gente, com o cardiologista, com o pediatra, e muitas vezes é por causa de questões, temperatura, alimentação, água, então tudo isso é importante para o nosso corpo, precisa ter as condições ideais para ele funcionar bem numa atividade física. Às vezes o pessoal quer, eu quero perder logo as calorias, eu quero um objetivo, mas nem sempre. Se a gente não se cuidar, vai ter um bom resultado, forçar a barra. Então, o nosso corpo tem um limite, então tudo é calculado para isso. Por isso que a água não pode ser tão quente, por isso que a gente manda beber água, por isso que às vezes quando está muito em sol a pino no ambiente externo, às vezes a gente fala para às vezes ir para um ambiente mais fresco, porque senão o nosso corpo pode não ter um bom desempenho. Entendi.
Já para pessoas que vão fazer menos esforço, a gente pode chegar a uma água um pouquinho mais quente, 30, 31. Exatamente. Às vezes no hidroginástica, ou às vezes em bebês, que aí a temperatura da pele da criança não segura muito calor, então aí tem que ser um pouquinho mais quentinha mesmo. A pele da criança não retém muito calor, tanto é que às vezes mesmo no verão, se a gente demora muito para trocar, o bebê já está soluçando com o lábio roxo, né? Então, assim, quando é uma criança menor, realmente você percebe que as piscinas são menores, a temperatura tem que ser maior também. Mas agora na piscina maior não dá para ser uma piscina de sauna. Falando de bebês, doutor, qual a importância das crianças fazerem natação desde logo cedo? Bom, e sempre tem. Acabamos de ter uma Olimpíada e toda vez tem os atletas, né? Então, sim, que sempre a primeira indicação de muitos atletas alérgicos, principalmente, é a história de que tinha asma, tinha uma bronquite e começaram com a natação. Quase todos, né? Os atletas de natação são asmáticos. Exatamente. Né? Não por causa disso, mas na verdade há necessidade de um trabalho respiratório para desenvolver o pulmão. Esses pacientes muitas vezes usam medicamentos que vão fazer a expensão pulmonar, mas eu preciso ter uma atividade física para ajudar a manter esse desenvolvimento. Então, o remédio vai fazer isso, mas eu preciso da atividade para influenciar nisso. Tá? Antigamente falava que brincava na rua, ter uma atividade, brincava todo dia, não precisava, mas atualmente a gente vai até no prédio e não tem criança para brincar. É uma realidade. Então, a gente tem que botar para fazer algum esporte. E a natação, primeiro que não tem impactos em joelhos, articulações, então é uma atividade segura em relação à questão osteomuscular, mas também trabalha a parte respiratória como qualquer atividade aeróbica, né? Então o cardio, que muita gente fala, que é o ideal para o desenvolvimento respiratório e do coração também, não somente para crianças, às vezes o idoso, o adulto, ele tem uma influência muito grande, né? E às vezes a gente vê o pessoal às vezes querer só fazer hipertrofia ou anaeróbio e esquece do aeróbio, que é o mais importante na verdade, e é claro que o resto vem complementar. Então, para as crianças, é claro que não deixa de ser uma atividade lúdica, a atividade respiratória ela bem realmente desenvolvida, porque a criança tem que aprender a respiração, coordenação, isso ajuda bastante. E é claro que o paciente que tem asma e bronquite, ele já tem uma situação que precisa a mais que a medicação, que ele precisa desse desenvolvimento. Uma dúvida que muitos pacientes têm, às vezes, é se o cloro pode fazer mal, ou às vezes a reação ao cloro. O ozônio também ele é um irritante, também, dependendo da concentração bactericida do ozônio, também ele é um irritante de mucosas. Então, a gente fala que, é claro, o ambiente tem que ser, a concentração tem que ser adequada para a proteção da pele, condições de higienização, mas ele é bem diluído aquele que vem para o ar. Então, não é comum te ter grandes reações de alergia em relação ao cloro do tratamento. É um ambiente mais úmido, tá? E também proporciona também um pouco de lazer, uma atividade que a criança no lazer também, ele relaciona também a brincar na piscina, então é uma atividade que vai ajudar a desenvolver ludicamente, ter os amigos, então para crianças é uma grande atividade. É claro que tem crianças que não vão se familiarizar muito, e temos qualquer outras atividades aeróbicas vão ajudar, né? Então, mesmo um treino de artes marciais, o judô, o taekwondo, sempre um trabalho respiratório, isso tudo ajuda. Isso vai ajudar a desenvolver, vai ajudar na coordenação, então todas as atividades vão ser válidas. O importante é não ficar no sofá jogando, fazer uma atividade, e é claro que se tiver uma gama maior, a criança fica mais interessada nisso. Então... Sabe, o doutor falou sobre o cloro, né? Eu não sei se é uma informação que todo mundo aí de casa tem, mas qualquer piscina pública tem uma dosagem mínima de cloro que é estabelecida e obrigatória. Então, mesmo que as piscinas que utilizam ozônio ou qualquer outra forma, se não apresentarem aquela dosagem mínima, elas não podem ficar abertas ao público. Então, o segredo é justamente, como o doutor explicou, manter essa água com a dosagem mínima possível, para que não seja irritante para olhos, cabelos e tal. Aqui na companhia é muito interessante, nós já fizemos isso várias vezes com alguns alunos diferentes. Quando você pega a água da piscina e coloca o reagente de cloro, é muito mais baixo do que a água do chuveiro, por exemplo, da Sabesp, que vem com uma quantidade muito maior. Então, aqui nas nossas piscinas, você não vai sentir aquele bafão de cloro, as pessoas não saem com o olho irritado, com o cabelo duro, nada disso, justamente porque a gente coloca cloro nas quantidades mínimas, mais vezes mancha ao a própria longo roupa do de banho, dia. Fica manchada também. Incrível, né? Então, isso é mais comum, essa alta dosagem de cloro,
em locais tipo clube ou hotel fazenda, onde o piscineiro vai dia sim, dia sim, 2 não. Então ele tem que colocar aquela dosagem que vai durar vários dias. mais tempo. Não é o caso, aqui a gente sempre usa uma dosagem bem baixinha, né? Inferior, inclusive, à água do chuveiro. E outra dúvida dos pais também é em relação à temperatura, em relação quando a época está mais gelada também, né? É claro que, assim, dependendo, é claro que como a criança, a pele da criança, até o início da adolescência, ela é mais fina, ela não retém muito calor. Então, é por isso que a gente sempre fala do roupão, do chinelo e já para o chuveiro quente, porque senão a criança está molhada, perdendo temperatura. Sim. Então, por isso que a gente fala que você pode fazer atividade, mas saiu da piscina, às vezes o problema não é o cloro que está atacando, muitas vezes é o choque térmico que a gente pega e é um estimulante grande das alergias, de secreções nasais. Então, quando a gente fala, a criança... É igual a história também do sorvete, às vezes é culpa do sorvete, às vezes a criança está na cozinha com o pé descalço, sem camisa, na cozinha que é gelado, perdendo temperatura. E aí foi o sorvete. Exatamente. E a temperatura para a criança, sim. A questão de a criança se adaptar à temperatura é uma diferente quando chega na adolescência, que já tem pelo, oleosidade, e aí a pele segura calor. Aí é uma outra situação. Agora, nas crianças, a gente já fala para ter esse cuidado, que a famosa friagem, ficar sem descalço, o corpo molhado na piscina pode ter também essa consequência, então convém proteger com essa variação de temperatura. Então, é claro, se eu pego um pico de frio de 5 graus, 7 graus, tá certo que aqui o ambiente até o banheiro não é aberto. Temos locais que realmente a condição é mais externa. Então, a gente fala para ver com os pais como é que é a exposição à temperatura externa. Isso também é outra coisa interessante, porque a nossa piscina, ela, obviamente, ela é toda fechadinha, tem ar-condicionado, mas pela própria evaporação, ela é sempre mais quente do que o restante da academia. Mas mesmo assim, o restante da academia está sempre entre 20, 23, 24 graus. E é uma temperatura que nós estamos aqui hoje e que não é fria. Mas no inverno, ao sair do shopping, sim. Aí você pode mas aí pegar, já tomou banho, já enxugou, já vestiu, não mas é tem problema. piscinas, às vezes, que a piscina é externa, e às vezes esse trajeto, aí às vezes se a criança fica muito sensibilizada, a gente fala para às vezes dar uma pausa, às vezes, mas depende de como é que é a exposição. Tá? Então depende muito do ambiente. Se o ambiente é todo fechado, é menos risco de ter essa variação de temperatura. E aqui a gente tem um ambiente muito protegido, de fato, não vai ter vento, né? A não ser, lógico, quando sai do shopping é outra história. É o ar-condicionado. Mas, enfim, o doutor estava falando que a gente está hoje com 40%. Ele chegou a 40%, ele fica oscilando. Tá? Então, geralmente, ao final da tarde, ele geralmente tende a ter uma queda. Então, 40% já é um ar muito seco. Então, é muito mais material particulado, então tem mais sujeira da poluição que não dissipa. E, além disso, toda a estrutura de umidificação, que a estrutura respiratória precisa de ar para lubrificar e não agredir, irritar a região. Senão, fica muito ressecado. Então, se a gente começa a ficar abaixo de 40%, aí a gente começa a perder muita água e, às vezes, não funciona bem. E aí, se a pessoa tem problema de alergias ou uma sensibilidade maior, ele começa a ficar mais ativas nessa fase. Então, é claro que na época nas semanas de queimadas chegamos a 15%. Então, e tem ficado cada vez mais longo isso. Todo ano tem ficado cada vez mais seco. Então, começamos a história também da toalha molhada, da bacia d'água, do umidificadores. É claro que cuidado depende do ambiente. Se o ambiente for muito mal ventilado, às vezes pode trazer um problema da umidade, do mofo. Mas, para a atividade física também, a gente tem que tomar cuidado também. Então, primeira coisa sempre, o consumo da água. Temos também pacientes que às vezes já fazem uso de remédios que perdem mais água e aí às vezes vão fazer atividade física e aí não lembram de tomar água. Então, a gente precisa redobrar os cuidados, não somente na alimentação, mas ciclo em líquidos, mas tomar água. E se eu estou perdendo mais água na atividade física, não esquecer de repor. As principais doenças que acabam perdendo é o diabetes, então, para a própria condição do sangue mais concentrado, e os pacientes hipertensos, que aí usam medicamentos que muitas vezes são diuréticos, que já fazem perder água. Então, esses pacientes precisam tomar um pouco mais de água, porque senão vai ter uma variação muito grande de pressão, pode passar mal durante uma atividade. Mesmo os remédios expectorantes, vários deles são hipertensivos, né? Tem efeito colateral. Alguns têm, que alguns também são associados com descongestionantes para ter um efeito mais rápido, principalmente aqueles que são combinados, multigripais, aí realmente vão agir com
Os descongestionantes, eles são vasoconstritores, vão fazer até alguns deles efeito contrário dos medicamentos antihipertensivos. Então, principalmente aqueles comprimidinhos para gripe e resfriado, esses a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque podem influenciar nos remédios de pressão, podem ser gatilhos para enxaqueca em alguns pacientes predispostos. Então, não é apesar de vender do lado de fora da gôndola, tem que tomar cuidado. E às vezes o paciente que faz uso e esquece de tomar água já tem uma condição de perda. Então, por isso às vezes o consumo da água, até nos esportes profissionais, já tem alguns esportes fazendo as pausas para hidratação, porque senão essa perda de água ela pode causar danos à saúde e pode ser uma condição perigosa também. Uma curiosidade, que não sei se as pessoas de casa conhecem exatamente a diferença, né? O que é a asma, o que é a bronquite e o que é o broncoespasmo? Porque às vezes as pessoas confundem esses termos, e ainda tem mais um termo que é o bronquiolite também, que a gente fala também. Qual né? que é a diferença e como que a gente sabe, né? Se a pessoa tem asma, às vezes não é. Às vezes pode ser, por exemplo, um broncoespasmo induzido pelo exercício só. Exatamente. Qual que é a diferença entre esses diagnósticos? Esse tipo de reação, na verdade, nós classificamos como asma. Tá? Então, o conjunto da reação que vai fazer um fechamento dos brônquios e vão fazer aquele chiado, aquele som fininho, agudo. E esse som fininho é o sintoma do broncoespasmo. A asma é a doença alérgica. É a doença alérgica. Não, alérgica e não alérgica. Temos outros mecanismos que podem desencadear, aí variações de temperatura, ambiente. É claro que o clássico é o alérgico. Da mesma forma que a rinite, nós temos outros mecanismos, não somente a alergia à poeira, cheiro, choque térmico, algum estímulo externo, que é o mecanismo de regulação, pode ficar bagunçado e trancar o nariz, fechar o pulmão. O fechamento nós chamamos de broncoespasmo, que é o sintoma. Tá? Então é uma consequência. E geralmente aquele chiado é um som mais agudo, porque é uma obstrução nos canos mais fininhos do pulmão, que são os brônquios, que vão em direção aos alvéolos. Então, por ser mais fino, então o som é mais agudo, é um som fininho e parece. A gente fala que pede para comparar se é igual um miado de gato, que som bem fininho, e quando ele vai soltar, que ele vai fazer esse som mais fino. Antigamente nós classificamos também como bronquite, né? Então, assim, mas atualmente a gente classificou como mecanismo desencadeante é o mesmo, o processo pode ser uma reação parecida, tudo é classificado como asma. E aí realmente tem, claro, várias intensidades. Tem gente que precisa fazer tratamentos para expandir esse pulmão, broncodilatadores, corticoides, e na emergência, às vezes, um corticoide de resgate para abrir na hora. Salbutamol, então tem várias medicações para isso. Mas a bronquite também pode ser um estado hipersecretivo dos pacientes tabagistas. Então a gente classificou esse estado hipersecretivo como bronquite ainda, e aí é um estado principalmente do tabagista ou do ex-tabagista, pensando em enfisema, em DPOC, uma doença mais crônica, um pulmão mais permeabilidade da parede. Mas o que geralmente é relacionado às atividades físicas é a asma atualmente. Então classificamos tudo como asma. É claro que tem gente que usa só de vez em quando, tem gente que faz o controle, mas normalmente quando a pessoa está controlada, a gente tem um controle e nem sempre a cura. E como a gente mantém isso controlado? É igual a rinite, como é que a gente mantém? Limpeza, para o pulmão, as atividades físicas serem mantidas, e aí a questão da atividade aeróbica. Tá? Então, às vezes, não quero ficar só na esteira, mas tem outras atividades para serem feitas aeróbicas para trabalhar a capacidade cardiorrespiratória, diafragma, intercostais, e isso vai ajudar nessa questão. Se a gente, às vezes, só entra com medicação, mas a gente não faz o trabalho pulmonar da musculatura, a pessoa pode não conseguir sair das medicações. Então, por isso que a gente sempre tenta estimular e combinar também com a mudança do estilo de vida, não somente dar o remédio. Tá? A bronquiolite é uma outra questão, que nós temos esse broncoespasmo, só que induzida por um vírus chamado vírus sincicial respiratório, o VSR. E é um vírus que no contato, ou a criança pequena, no primeiro contato, ele causa uma reação muito forte, só que a criança, às vezes, com um pulmão muito pequeno, ele vai causar uma síndrome respiratória grave. E às vezes é aquele resfriadinho no adulto, mas na criança de meses pode realmente dar reação. Temos uma novidade que chegamos aí no mês passado, começou a ser comercializado no Brasil a vacina contra o vírus sincicial respiratório, só que ainda só temos em rede particular, ela é um pouco mais cara. Aquela pneumovinte, é isso? Não, é um vírus, é um novo. Pneumococo é uma bactéria. Tá. O vírus sincicial respiratório é um vírus que causa um resfriado normal nos adultos e nas crianças também. Tá. Só que no bebezinho ele pode causar uma síndrome respiratória que leva a uma das grandes causas de internação em bebês.
tá? Então, às vezes chega mais da metade das internações em bebês na época de abril, maio, tem sido esse vírus, né? Então, e alguns com risco de intubação. E já tem vacina, então. Já temos vacina para gestantes começando, só que ainda é só em rede particular, ainda não temos nada ainda com previsão para o SUS. Mas já é uma vacina consagrada e tudo. Isso, como já que chama essa vacina? Ela tem um nome, ela é da Pfizer, agora é a Briva, agora não lembro o nome comercial dele. Ok. Tá? Mas eles têm, já começou a ser distribuído para gestantes a partir... Específica para bronquiolite. Isso, e na verdade a mãe toma vacina, mas os anticorpos passam para o filho. Para proteger nos primeiros, principalmente os 6 meses, que são os mais graves, porque realmente existe um risco de evento, até de risco de morte, com a vírus respiratório, por isso que a gente fala até, às vezes, se a criança não tomou todas as vacinas, evitar o pessoal visitar gripado, às vezes ou parecendo uma alergia, porque se numa criança, no primeiro contato, ele pode causar uma reação generalizada do pulmão e muitos bebês acabam internando por causa desse vírus. Então, é claro que é um pouco de botar na balança os riscos e os benefícios, que é uma vacina cara, só que também, ali, pelo menos, diminui em 80% a hospitalização, que é o caso mais grave. Ou seja, a gestante deve tomar, então. Isso seria interessante, sim, porque assim, já no finzinho difícil da gestação? Ou não, já está a partir de 24 semanas. Já está liberado aí a vacina, já está aprovado pela Anvisa desde o ano passado, só que chegou em doses comerciais agora. Então, é diferente da pneumo. Pneumococo é uma bactéria, é a grande causadora da pneumonia, aquela mais pesada com febre, que deixa de cama. Em crianças também e idosos é um grande problema a pneumonia. E aí, só que a pneumonia clássica, que deixa de febre, que dá tosse, que a gente tira o raio-x, aí em poucos dias de sintomas já vê no raio-x ou na ausculta. E aí tivemos também a temporada da pneumonia atípica, ou o pessoal chamou de silenciosa. É um outro tipo de bactéria chamada Mycoplasma. Ela não dá febre, a criança fica super bem, só que é uma tosse que às vezes até os adultos, quando pegaram dos filhos, ficaram 3, 4 semanas com essa tosse, uma tosse rouca, é um som grosso, porque ela pega muito mais a via aérea mais alta, às vezes até um pouco mais, nem tanto os brônquios, traqueia, então é um som bem ruidoso, e às vezes no raio-x e na ausculta leva quase 1 semana, 10 dias para começar a gente ver esses sinais. Por isso que o pessoal falou que era silencioso. Nossa. É uma bactéria que já existe e vem em ciclos a cada 5 anos, então a gente já prevê sempre um surto de micoplasma, sempre mais ou menos para essa época. A última tinha sido antes da pandemia, só que assim, é um quadro arrastado. Na verdade, não leva nada de grave, só que sem o antibiótico correto, a crise não cessa, na verdade. A gente teve até adultos que tiveram que a gente mudar um pouco e até ver realmente, porque às vezes na primeira ida ao pronto-socorro não tinha nada, dava 2 semanas, aí parecia alguma coisa no pulmão. Então, e foi um assunto, aí, pelo menos no primeiro semestre, da pneumonia silenciosa também. Ela não é grave, só que se a gente não entra com tratamento adequado, a pessoa tem caso de 1 mês de tosse sem ter resolvido, porque não entrava com antibiótico adequado. Entendi. Dr. Jefferson, e a sua atividade física, o que você faz? Bom, eu sempre nadei aqui também, a Mari também fazia meus treinos, então sempre fazia, sempre desde os 4 anos eu nadei, por isso que eu estimulei. Minhas filhas não curtem muito, foram meio obrigadas, mas é algo necessário também para piscina, essas coisas. Desenvolvimento e a sobrevivência. Exatamente. Né? Assim, a mais velha já se encontrou no handball, beach tênis, a outra também está entrando mais ou menos para isso, mas eu pratico beach tênis também, junto com a minha esposa que jogava, quis acompanhar também. E sempre, assim, pelo menos aí alguma atividade mais aeróbica, sempre eu gostei. Nunca fui muito fã do hipertrófico, da anaeróbica. É necessário para reforço, depois dos 30 anos o músculo precisa de um pouco de carga, mas sempre eu gostei das atividades, assim, o aeróbico, de fôlego. Então, fiz aí o Horizon, fiz as aulas de natação. Então, sempre foram muito importantes para mim aqui. Mas eu gosto um pouco do beach tennis, porque eu consigo usar pelo menos o condicionamento físico e pensar um pouquinho no jogo. Sim. A gente não tem espaço para jogar, né? É divertido, as coisas. Mas quando eu explico para os meus pacientes que sempre precisam, alguma coisa que você gosta de fazer, né? Não necessariamente assim, o aeróbico é uma esteira. Não, às vezes não necessariamente. O problema é o sofá. Exatamente, sair do sofá.
Às vezes a gente tem também alguns pacientes que, assim, eles gostam de puxar o ferro do hipertrófico, do anaeróbio, e às vezes não, minha atividade física está boa, mas a gente faz exames aí, vê que o condicionamento não está legal, a parte cardio não está legal, e assim, você precisa fazer aquela primeira parte que seu professor pede lá, aquela parte que o pessoal odeia, dos primeiros minutos de aquecimento aeróbico, faz parte, principalmente depois de 30 anos, a gente precisa de algum condicionamento, inclusive para um bom desempenho na atividade. Né? E geralmente o pessoal, não, só quero puxar ferro, essas coisas. Então, e às vezes, principalmente até em apneia do sono, a gente precisa de um tônus respiratório adequado para ajudar no volume do ronco. Então, às vezes eu pego pacientes que já fazem realmente MC ok, massa muscular ok, só que às vezes não fazem um trabalho cardio. Então, esse trabalho aeróbico é importante. Ele ajuda a diminuir a apneia do sono. Exatamente, porque o tônus muscular da via aérea respiratória, ela vai trabalhar com exercícios aeróbicos. O hipertrófico vai ajudar condição osteomuscular, coluna, né? Então, mas não necessariamente na parte respiratória. Então, como eu trabalho na parte respiratória, não somente nariz, às vezes ronco também em apneias, a gente começa a apertar e realmente vem os pacientes, às vezes aqueles touros roncando que a mulher falando, e aí você começa a ver melhor assim, não, o condicionamento físico tá bom, mas a gente começa a ver, eles têm um padrão realmente, às vezes, não necessariamente igual a um sedentário, mas ele precisa também complementar durante a rotina dele alguma atividade aeróbica, e aí fala assim, vê alguma coisa que você gosta, você vai para a academia, tenta encaixar na sua rotina 2 dias da semana, um treino pelo menos meia hora de alguma atividade que trabalhe a parte respiratória. Então não é à toa que seu professor bota no começo, e a gente sabe que tem gente que gosta de puxar o ferro e já pula os 15 minutos da esteira, da bicicleta. Isso tem, depois que a gente já passando já dos 30 ou 40 anos, a gente precisa manter o tônus muscular, e na verdade a gente precisa até mais aeróbico do que tanto hipertrófico. Então, assim, tem gente que gosta, mas tem que ser complementar, não dá para ser só puxar ferro também. Tem que ter um treinamento completo. Tem que ser completo também. Então, assim, é claro, quanto mais opção você der, melhor também, que senão, eu faço, mas aqui a opção que eu tenho de hipertrófico é só uma esteira, bicicleta, aí a pessoa vai ficar desanimada, né? Então, assim, ter opções de exercícios aeróbicos, ter uma ampla gama de exercícios, uma coisa que eu adorava sempre era o Horizone, apesar de sair morto, assim, para chegar mantendo aquele laranja é difícil. Curto e intenso. Exatamente, mas você faz o trabalho respiratório, praticamente aquilo é um cardio, tá certo que não precisa se matar tanto, assim, mas é que aí você quer botar na cor, né? Não quer ficar lá, quer chegar no laranja. E, doutora, a gente tem alguns estudos hoje que já falam do tecido adiposo como altamente inflamatório, né? Uma inflamação que pode comprometer. De que maneira que isso pode afetar na atividade física? Pessoa que tem obesidade, ela tem realmente mais inflamação, e o que isso pode prejudicar, por exemplo, durante o exercício? Na verdade, os estudos dizem que também não somente a questão da gordura, mas toda a condição. Às vezes não é só ter o tecido adiposo, ele tem hábitos que aí não vão ajudar muito, né? Então, ele é sedentário, às vezes chuta o dia com outras coisas para manter bem no dia, então cafeínas ou alimentos mais pesados, e aí na verdade todo o conjunto da obra também vão influenciar desse estado inflamatório. Então não adianta também só perder tecido adiposo, na verdade é um conjunto da obra, então é a consequência de um estilo de vida. Vai ter que mudar os hábitos. Exatamente, né? Então por isso que sempre o pessoal fala da alimentação, mas também às vezes encaixar na sua rotina a atividade física, e às vezes esse primeiro passo que é o mais difícil, porque às vezes sentado e tudo tá à mão, tá cômodo, então sair desse comodismo, mas é claro que às vezes você precisa ter um pouco mais de praticidade, né? Muitos que estão na minha condição têm os filhos, você precisa encaixar na agenda. Sim. E às vezes na correria e de conseguir fazer as aulas dos filhos, e realmente assim, tô aqui, por que eu tô aqui sentado no sofá aqui embaixo? Chovendo, minha filha nada. Porque eu não poderia voltar a nadar, né? Ou pelo menos assim fazer uma atividade enquanto elas estão fazendo também. Então, a academia proporciona isso. Ficava todo mundo aqui ao mesmo tempo. Então, isso é o mais interessante, porque assim, na verdade tem que conseguir encaixar na rotina. Sim. E também assim, tenho amigos também que a gente vai conhecendo na mesma situação, então a questão social também. Então, depois da pandemia a gente viu que dá para fazer o exercício em casa, imitando o celular, mas eu não tenho contato com pessoas, e isso fez uma diferença enorme no lockdown. Na primeira fase da emergência, eu ficava na triagem com o pessoal que ia para casa
porque a gente não conseguia atender, a gente não sabia como é que ia poder abrir os serviços de saúde ainda, só tinha o pronto-socorro aberto, e a gente começou por telefone, mas chegou uma hora que a pessoa queria ver uma pessoa, conversar com alguém. Então, isso mostrou muito bem medo, claramente. Né? Muita desinformação. E ainda, a gente, na verdade, mostrou que mesmo com a tecnologia, a gente precisa, não somente, e às vezes somar tudo isso, não somente é só preciso ver gente, fazer atividade física, rotina. Então, às vezes, concentrar no ambiente que consiga achar, acho que fica mais fácil dele mudar a rotina também. Então, por isso que não é a culpa da gordura. Será que a gordura não veio porque eu tenho já um hábito da alimentação, da falta de exercício, de ficar mais parado? E às vezes eu preciso adaptar. Só que às vezes eu preciso botar tudo ao mesmo tempo, às vezes coordenar com o tempo dos filhos. Então, quanto mais coisas ao mesmo tempo fazer, eu acho que seria mais prático ou mais fácil de ser. Senão eu vejo na internet, o cara faz, mas tem tempo. Às vezes não necessariamente precisa ser uma coisa tão sofisticada, ter um personal para cada coisa. Às vezes conseguir encaixar a minha rotina. Igual eu comecei no beach tennis porque a minha esposa ia também. Então eu fui acompanhando. Minhas filhas também jogam também. As famílias dão exemplo, né? Exatamente. E assim, tá todo mundo junto. Então Sim. A atividade e outra, você vai conhecer gente que tem filhos também que estão na mesma. Então acho que é isso que acaba sendo. Traz uma agenda positiva para toda a família. Exatamente. Para sair da rotina. Se pegar pontualmente, é igual também tratar uma doença. Vou tratar uma remédio só para tosse, só para espirro, só para o catarro. Se a gente fragmentar e não resolver a origem, a gente não funciona. Então, para a vida também. Então, às vezes, a gente tem que fazer a mudança do estilo de vida. É claro que... Aonde que está a dificuldade? Essa é uma pergunta que eu faço para todos os convidados aqui. Eu acho que a mídia vem fazendo um excelente trabalho em divulgar. Saber que faz bem, todo mundo sabe, né? A pessoa sabe, né? Às vezes, até quando a gente vai passear aqui na praça de alimentação, parece que a gente é fiscal do McDonald's, né? Da pessoa, parece que a gente vai fiscalizar, né? Que está comendo direito, não está fazendo atividade. Mas, assim, o que o Dr. Jefferson, enquanto médico e também entusiasta da atividade física, poderia dizer para essas pessoas que sabem que é importante, mas ainda não começaram? Bom, na verdade, a primeira coisa é tempo. Acho grande questão. E às vezes a gente vai botando tanto que um celular você consegue fazer tudo. É prioridade. E a gente vai botando sempre uma coisinha a mais. E aí a gente começa a ver que está sobrecarregado por uma coisa. Quando aconteceu a pandemia, realmente estava sobrecarregado. E aí a gente via, quando a gente parou com tudo, assim, quanto tempo estava sobrando? Né? E aí a gente começa a construir com a rotina, com as crianças, mas tentar sempre, o que a gente sempre fala, eu com minha esposa, assim, não, o que a gente vai fazer, e aí para encaixar junto com todo mundo, e de preferência sempre fazer as coisas juntos, porque fica mais fácil de um ajudar o outro e conseguir botar na rotina. Só que eu falo que qualquer tratamento que muda a rotina é o mais difícil. Se fosse um comprimido, então, na verdade, pequenos passos, pelo menos tentar aos poucos, ver Mas o que eu consigo fazer. Esse planejamento familiar para que a família toda possa fazer atividade junta ou priorizar um tempo para isso é uma dica super preciosa. Sim, e na verdade aos pouquinhos você começa a entrar, botei meu filho, mas estou no sofá e estou vendo, será que eu não poderia estar? E aí tinha aqui à disposição, meu filho já conhece gente aqui, então isso uma coisa vai puxando a outra. É claro que às vezes as mudanças não são radicais no nosso dia a dia, então às vezes a gente conseguir aos pouquinhos encaixar, mas ter isso em mente, de ter um tempo para me cuidar, porque eu sempre falo que a gente não é igual máquina também tem rescaldo, né? Tem a hora da pausa na máquina pifa, né? Então, se a gente também, a gente é corpo humano, então a gente precisa ter o tempo de parada, de descanso, mas não somente descansar sofá, às vezes descanso mental, mas ter uma atividade para se cuidar. Então, isso é importante, só que às vezes não é uma coisa que vai de repente, ou às vezes se a gente vai no embalo fazer tudo de uma vez, no mês a gente já pagou o pacote do ano inteiro e não vai o resto do ano. Os americanos usam uma frase que eu gosto muito, que eles falam, walk your dog, even if you don't have one. Né? Leve o seu cachorro para passear, mesmo que você não tenha um. Só para ter um hábito. Aquele hábito. E às vezes começando, e aí começa a fazer mais sentido, né? Então aí você começa a ver, eu vou fazer atividade física, se eu como uma coisa pesada, eu não consigo mais fazer, você começa já a pensar, será que eu vou comer esse daqui? Uma coisa mais leve, será que eu vou adaptar alguns hábitos? Isso às vezes tem que ser construído. Então, é claro que às vezes a gente precisa de orientação.
profissionais. Porque senão, assim, qualquer esporte, se for, você consegue comprar raquete, pegar tutorial na internet, mas você precisa de alguém orientando, alguém mostrando um caminho, senão você acaba desistindo. Então, por isso que às vezes eu preciso muito difícil, né? A pessoa tem muita dor muscular. Exatamente, de um suporte dos limites, de até onde você vai. Então, o primeiro passo é difícil, mas fazer sozinho eu acho que é o mais difícil. Então, se você tentar fazer por conta, tem tutorial de tudo agora, até tratamento praticamente que a gente fala, tem na internet, você consegue achar, mas ninguém sabe por como fazer, como o que eu esperar. Então, na atividade física também. Não, isso aí, nadar, eu já sei nadar, não preciso. Na verdade, eu nadei realmente desde os 4 anos, mas eu fazia meus treinos, a Mari fazia meus treinos, para quê? Para justamente trabalhar, assim, por partes, mas alguém vendo por fora e preparando. Vamos trabalhar agora pouco mais o estilo, vamos trabalhar um pouco mais aí frequência respiratória, vamos fazer um pouco mais de carga, mas isso às vezes precisa de um profissional. Sim, então, assim, a gente precisa do profissional. Às vezes a gente vê muito palpiteiro na influência, mas tem hora que se precisa do profissional que está treinado, que já está estudado e preparado para isso. Então, não adianta a gente fazer da nossa cabeça necessariamente. Então, ter um apoio também para isso, porque para os percalços, para as dores que eu vou sentir, para aquele desânimo, ter alguém junto é muito importante motivando também. Muito bom. A gente já vai caminhando para o encerramento. Eu gostaria que o doutor desse uma mensagem aqui nessa câmera para as pessoas que estão lá em casa assistindo a gente. Uma mensagem aí de o que você deve fazer para melhorar a sua saúde, cuidados básicos, enfim, aquilo que é o mais importante. Para quem já está aí na atividade física, na academia, manter não somente a atividade física, mas os contatos sociais, a família, todo mundo junto, trabalhando, na verdade, nesses hábitos, ajuda a construir melhor hábito. Tudo é feito em conjunto. Então, a gente vai dar o exemplo para nossos filhos, mas nossos filhos vão motivar a gente a fazer uma atividade física para ser mais saudável também. E para quem não começou, sempre é bom. Nunca é tarde para começar. Não tem idade. Mas, às vezes, buscar sozinho é difícil. É igual querer tratar doença sozinho. Às vezes, a gente precisa de ajuda e temos profissionais para isso. Perfeito. Muito obrigada, Dr. Jefferson. Obrigado pelo convite. Vamos encerrando por aqui hoje e na semana que vem teremos mais convidados aqui no nosso Eu Nascia.